na parte de segunda-feira, nossas desculpas, ideias falsas, conceitos falsos. Quando nós temos um conceito errado de Deus, as coisas complicam na nossa vida espiritual. Você se lembra daquela parábola contada por Jesus dos trabalhadores que receberam do Senhor? Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e um recebeu 1 talento. O que recebeu 5 talentos trabalhou e granjeou, conseguiu mais 5. O que recebeu 2 talentos trabalhou e conseguiu mais 2. Mas o que recebeu 1 enterrou porque ele tinha medo do Senhor. O Senhor da parábola representa Deus. E quando o Senhor da parábola veio acertar as contas, ele perguntou para este que recebeu somente 1, onde estão os talentos? Ah, eu tive medo e enterrei. E aqui está o talento que o Senhor me deu. Ele devolveu 1 talento, porque ele não trabalhou com o talento, ele não duplicou o talento, porque ele tinha medo, ele tinha uma falsa ideia do Senhor, uma concepção errada do Senhor. Queridos, quando nós alimentamos conceitos errados sobre Deus, se você permitir que Satanás desenhe o caráter de Deus na sua mente, Satanás vai desenhar um Deus como? Arbitrário, ruim, vingativo. Essa é a caricatura que Satanás pintou de Deus. Um Deus ruim, um Deus carrasco, um Deus vingativo. Nós não poderemos ter medo de Deus. Nós precisamos amar a Deus. Abra sua Bíblia em Jonas capítulo 1 e vamos ler a partir do verso 1. Aqui diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Ele não se levantou para obedecer a Deus, ele se levantou e foi na direção oposta. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um para o seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Queridos, como era possível Jonas dormir num momento como esse? Eu pergunto, como é possível os laodiceanos, os membros da igreja de Laodiceia, de Apocalipse capítulo 3, estarem dormindo quando o mundo está em chamas, quando o mundo está vivendo tragédias, o mundo está perecendo e muitos laodiceanos, a maioria dos membros da igreja de Laodiceia, que são mornos, não são frios e não são quentes, ou seja, não são batizados pelo Espírito Santo, eles não têm o azeite nas suas lâmpadas, não fazem brilhar a sua lâmpada e estão dormentes. Como é possível? É o sono de Satanás. Por isso nós temos que acordar. Este sono que Jonas estava dormindo no fundo do navio e dormia um profundo sono, diz aqui o finalzinho do verso 5, isto veio de Satanás, não de Deus. E aqui o verso 6 diz: E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens dormente? Ou seja, como é que você pode estar dormindo numa hora desta? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E o verso 7, ele dizia a cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Queridos, eles investigaram, eles questionaram, eles exigiram de Jonas uma explicação. Muitos adventistas mornos, que não testificam, não dão estudos bíblicos, não estão apaixonados pelas almas,
eles vão ser questionados quando todas as calamidades começarem a acontecer. O grande tremor de terra anunciado na abertura do 6º selo de Apocalipse 6:12. O grande tremor de terra, o escurecimento do sol, a lua em sangue, a queda das estrelas, ilhas e montes se movendo dos seus lugares, o céu se recolhendo como um pergaminho. O povo vai estar em desespero e perguntando: o que é isso? E eles vão questionar, eles vão arrancar dos cristãos adventistas a resposta, porque eles se negaram a pregar antes, terão que pregar. Antes do fechamento da porta da graça, haverá um período chamado de julgamento dos vivos, selamento dos vivos, quando o selo do Deus vivo será aplicado na testa dos filhos e filhas de Deus. E, queridos, ao mesmo tempo, o sinal da besta será aplicado também na testa ou na mão dos ímpios. Por isso, queridos, o povo vai estar em desespero quando eles contemplarem todos os sinais majestosos que vão ocorrer no céu e na terra, na abertura do 6º selo, o início do selamento dos vivos. E então eles vão questionar, eles vão perguntar para o cristão adventista: o que é isso? Você tem uma resposta, uma explicação para tudo isso que está acontecendo? E então muitos vão abrir a boca e falar. Meu querido irmão, nós temos que falar em bons tempos e em maus tempos. Nós precisamos testemunhar quem é o nosso Deus, a quem servimos, qual é a nossa bendita esperança. Aqui diz o verso 9: e ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Queridos, aqui nós temos a história de Jonas. Foi lançado no mar, um grande peixe o engoliu, e então a tempestade acalmou. A verdade, meu querido irmão e minha querida irmã, a verdade é que Deus não aceita o não. Deus deu o livre-arbítrio para você dizer sim ou não, e nós podemos dizer sim ou não para Deus, mas Deus não aceita o não. As consequências de um não sendo dito para Deus, o soberano Deus, Criador dos céus e da terra, a sua vida nunca mais será a mesma se você disser não para Deus. Abra sua Bíblia agora em Jonas capítulo 2 e vamos ler capítulo 2, versos 1 até o verso 3. E orou Jonas ao Senhor. Agora Jonas já estava dentro de um peixe. E Jonas orou ao Senhor das entranhas do peixe, diz aqui. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Por que do ventre do inferno gritei? Porque inferno, a palavra hebraica é Seol, que significa o abismo. Aqui é uma referência a Jonas dentro da barriga do peixe e ele lá nas profundezas das águas. Por isso ele disse: do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cerrou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por sobre mim. E agora o verso 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. E o verso 9, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Queridos, aqui está a história de como Jonas buscou ao Senhor em oração dentro do peixe. Deus é um Deus de misericórdia, queridos. Mesmo quando nós fugimos dele, ele corre atrás de nós e ele nos alcança. A graça divina nos alcança. E mesmo quando fugimos de Deus e na hora do desespero nós clamamos e oramos, ele nos ouve. Jeová ainda era o soberano, o vento e as ondas pertenciam a Deus, os peixes também. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, Salmos 24:1. Jonas voltou-se para o soberano da terra e do mar, confessou o seu pecado e foi salvo. Nós também podemos ter mal entendidos, falsas ideias, conceitos errados sobre Deus.
e o que Ele espera de nós. Um mal entendido comum é que o desejo de Deus para nós é que nos concentremos em nossa própria salvação. Queridos, nós temos que primeiramente nos concentrar em nossa salvação, na santificação da nossa vida, mas isso não é tudo. Nós temos que testemunhar, nós temos que pregar. Embora sejamos instruídos a nos manter incontaminados do mundo, nosso foco também é levar a esperança e as bênçãos da salvação aos necessitados. Outro mal entendido, mau conceito que nos impede de aceitar o chamado é acreditar que o sucesso depende de nós. Deus nos chama e o sucesso depende de obediência a Ele. Somos tão incapazes de salvar pessoas quanto Jonas foi incapaz de salvar Nínive. Podemos ter uma mentalidade de salvador, porém nosso chamado não é para salvar. Nosso chamado é para cooperar com Deus na pregação do Evangelho. A salvação vem de Deus. É o Espírito Santo que dá o arrependimento. É o Espírito Santo que leva as pessoas à confissão. Louvamos a Deus porque Ele nos transforma, mas só Ele atrai as pessoas para Jesus. Plantamos sementes da verdade, mas só Deus converte o coração. Às vezes confundimos nosso papel com o de Deus, o que nos leva a encontrar desculpas para não testemunhar, mas são desculpas esfarrapadas que Deus não pode aceitar. A história de Rasen-Foss, aquele jovem que foi chamado para o ministério profético antes de Ellen White. Antes de Ellen White, Deus chamou um jovem chamado Rasen-Foss, e ele recusou contar a visão que recebeu de Deus. E então Deus conversou com ele, dizendo: se você continuar resistindo e recusando-se a contar a visão, eu vou finalmente tirar a visão de você e dar para outra pessoa. Como ele continuou recusando o chamado de Deus, Deus então removeu dele o dom profético e deu para uma jovenzinha de 17 anos, Ellen Gold Harmon, que depois, quando casou, recebeu o nome de Ellen Gold White. Mas, queridos, quando Ellen White contou a sua visão, a sua primeira visão, Rasen-Foss estava presente no meio do auditório e depois ele falou com ela, dizendo: Deus tirou de mim esta mensagem e deu para você. A coroa que eu iria receber, você vai receber. O Espírito Santo se retirou de Rasen-Foss. Ele nunca mais teve nenhum interesse por coisas espirituais. Queridos, quando nós insistimos em recusar o chamado de Deus, em obedecer a Deus, porque achamos que temos a liberdade de dizer sim ou não para Deus, sim, temos a liberdade de dizer sim ou não. Mas um não para Deus significa sim para a perdição. Quando você diz não para Deus, você está dizendo não para a vida eterna, não para as bênçãos. Você se afasta de Deus. O Espírito Santo o vai deixar. Num momento da sua vida, se você insiste na prática do pecado, se você insiste na prática da rejeição do chamado de Deus, num momento o Espírito Santo vai se retirar. E você vai ser uma pessoa perdida, como Rasen-Foss. Queridos, Deus não aceita o nosso não. Graças a Deus eu posso dizer que Deus não aceita o nosso não. Porque Ele não aceita, Ele insiste. Ele insiste uma vez, duas vezes, três vezes, Ele insiste conosco. E pelo poder do Espírito Santo, nós nos rendemos a Deus. Como no caso de Jonas, finalmente ele decidiu obedecer a Deus. Louvado seja Deus porque não desistiu de Jonas. O amor de Deus corre atrás de você, meu querido irmão, e Ele nos alcança. A graça de Deus nos envolve e nos dá o arrependimento e nos faz testemunhas de Jesus. Aleluia!